Olá, meus amigos, estamos aqui na Serra da Canastra, precisamente na fazenda Roça da Cidade. E aqui a nosso lado aqui é a Estela, que vai nos guiar pela fazenda. A você, Estela, por favor. Olá, pessoal. Me chamo Estela, sou responsável aqui pelo setor comercial da Roça da Cidade. Vou apresentar um pouquinho, né, de todo o nosso processo de produção do queijo da canastra. Então, a gente vai desde o processo inicial, que seria a ordenha, até o final, a maturação, onde os queijos ficam até serem expedidos, né, enviados para todo o Brasil. Essa fazenda, Estela, tem quanto tempo assim, né, na atividade de produção de queijo aqui? Aqui na fazenda mesmo, a gente está há 20 anos produzindo queijo, porém a fazenda em si, do Hugo, que é o proprietário, ele já é a 5ª geração produtora de queijo da canastra. Então ele já tem 5 gerações passadas, né, que fez todo esse processo que começou lá nos tataravós dele, e hoje ele dá continuidade nesse trabalho. Então eles produziam numa região a 40 quilômetros aqui da cidade, para facilitar acesso, né, em 99, se eu não me engano, eles adquiriram essa propriedade e deram continuidade no processo aqui. Então vamos conhecer a fazenda. Vamos. Aqui é o processo de ordenha já, né? Isso. Aqui, na verdade, a gente está em ampliação. Certo. A gente começou essa reforma aqui em 2019, só que como veio a pandemia, a gente teve que paralisar. Sim. E esse ano que a gente está retomando. Certo. No total, quantos animais tem para ordenha? Quantas vacas? São em média 50 vacas em lactação. São 2 vezes por dia a ordenha, não é isso? Isso. A gente tem uma ordenha de manhã, que começa às 5h30 da manhã, e agora a ordenha da tarde, que começa 1h30. Que tipo de vacas são essas? Qual é a raça? A gente, a maioria aqui são girolandas, certo, que é a cruza, né, do gado gir com o holandês. Certo. A gente tem algumas raças POs, que são raças puras, Sind e gir. A gente está fazendo teste com as vacas puras, mas a maioria das vacas que estão em lactação hoje são girolanda. E cada ordenha são quantas vacas são ganhadas? Assim, aqui estou contando. São 3 vacas por vez. Quando o pessoal chega aqui, nossos colaboradores, né, essas vacas elas já estão esperando, então 5h30 da manhã mais ou menos, elas já estão aqui aguardando para serem ordenhadas, até porque elas passaram a noite toda produzindo leite, né? Sim. E na parte da manhã elas já ficam aguardando. E o pessoal chama elas, cada uma tem um nome, e eles dividem elas por lotes de 6, né? Sim. Então entram 6 vacas por vez aqui nessa sala. E quem faz a primeira ordenha das vacas são os bezerros, os filhotes delas. Sim. Então, aqui na fazenda a gente preza muito, né, pelo bem-estar animal. Sim. E isso aí influencia diretamente na produção do leite da vaca. Porque para a vaca liberar o leite para a gente, tem que estar feliz, ela tem que estar bem. Tem que estar tranquila. Tem que estar tranquila. Se a vaca está estressada, ela não deixa a gente tirar o leite dela. Você pode ir ali tentar puxar, mas a gente fala segura o leite, porque ela não é simplesmente chegar ali e vai sair leite, não. Ela tem que estar bem, ela tem que estar tranquila. Então o bezerro faz isso com ela, porque a mãe com o seu filho, né, automaticamente ela vai se sentir bem, sabe que seu filho tá bem também. Então ele que faz a primeira ordenha exatamente para... Então, pelo que eu entendo, tem que ter uma harmonia entre, no caso, o profissional que vai fazer a ordenha, sim, o bezerrinho também, que é o início, digamos, dessa ordenha que tranquiliza, digamos, a mãe, no caso, não é isso? Isso, exatamente. E provavelmente também, utilizando essa forma natural que vocês estão usando aqui, o queijo também sai muito melhor. A produção, sim, do queijo, o sabor, o queijo sai muito mais genuíno do que se fosse adotar um sistema artificial, como você mencionou agora. Exatamente, porque eu falo que como é leite cru, tudo que está
na fazenda, tudo que tá no queijo, Sim. ele tá aqui também na vaca. Então, Claro. eu falo que a partir do momento que você pasteuriza um leite, você vai tirar tudo dele. Certo. Todas as propriedades boas quanto as ruins. Claro. Aqui nós precisa do leite cru. Do leite do jeito que ele saiu da vaca, a gente precisa dele na nossa produção. Entendi. Então, tudo isso vai interferir. Por exemplo, o nosso leite ele é canalizado, né, diretamente para a produção, exatamente para não ter contato externo. Certo. Porque se por um acaso eu estou carregando leite no balde, venta, cai uma folha ali, essa folha está Sim. contaminada, isso vai participar do meu queijo. Claro. Porque eu não posso misturar nenhuma substância no meu leite que vai falar assim, ó, vou misturar essa substância para tirar tudo de ruim que está no leite e deixar só o bom. Não existe esse Claro. produto e também não está nas normas, na legislação da produção do queijo da canastra. Entendi. Então, tudo isso aí interfere diretamente. Bom, então daqui, depois da ordenha, vai para qual processo? Produção. Vamos. Aí aqui a gente está fazendo a ordenha, né, de 3 vacas por vez. Sim. Nos coxos das vacas, elas têm uma suplementação da sua dieta, somente para suprir alguma necessidade que não teve na pastagem dela. Entendi. Como aqui a gente tem piquetes, não é os piquetes, a fazenda é extensa. Então pode ser que em alguns piquetes falte algum nutriente, dependendo da pastagem também do local. Então isso aí pode tá faltando alguma coisa na dieta delas. A gente tem um zootecnista aqui na fazenda que, de acordo com o piquete que a vaca tá, ele consegue repor. Entendi. E isso aqui no coxo. Então, a gente tem essa mistura aí de nutrientes exatamente para que elas fiquem com a dieta equilibrada e não tenha tanta discrepância assim de um piquete para o outro. Sim. Então a gente vai sempre suprindo. A média são 10 litros por dia, 7 litros de manhã, 3 litros à tarde por vaca. Sim. Então vamos. Agora aqui no nosso novo sistema, é uma questão tanto para as vacas quanto para os colaboradores também, Sim. porque eles vão ficar dentro do fosso, os colaboradores ficam ali dentro, Sim. por questões mais de ergonomia mesmo, para não ficar tendo que abaixar toda hora. Claro. Então as vacas entram aqui, elas são ordenhadas, Sim. que a gente vai conseguir fazer uma ordenha maior também, mais vacas Claro. por vez, e se possível aumentar a nossa produção. Certo. Aqui é o nosso processo de fabricação. Tudo aço inox. Aqui o leite chega nesses tambores, né? E a partir do momento que a gente enche o primeiro tambor, a gente faz a mistura do coalho com o pingo, para que esse leite seja coagulado e ele vire a massa para fazer o queijo. Sim. Então, o coalho é uma enzima que vai coagular esse leite, e o pingo, ele é o fermento natural do queijo. Ele é o soro do queijo, só que concentrado com um pouquinho de sal. Sim. Por quê? No momento que os queijos que foram produzidos lá atrás foram a nossa produção de hoje de manhã. Tá vendo que tá pingando um sorinho lá num balde embaixo? Um líquido amarelo? Tô vendo. Sim, tô vendo. Aquilo ali é o pingo. Porque a gente não consegue tirar toda a água do queijo, todo o líquido do queijo. Quando o tambor enche, a responsável pela produção, ela vai fazer a mistura, dali Sim. 40 minutos o leite coagula. Ah, legal. O leite coagulando, ela vai cortar essa massa, ele fica tipo um pudim. Sim. Aí ela vai realizar a cortagem dessa massa e aguardar mais 15 minutos. Aí essa massa vai ir pro fundo, né, do tambor. O excesso de soro a gente descarta, na verdade vai para os suínos da fazenda. E aí essa massa ela vai prensando manual. O processo de fabricação do queijo é somente prensa manual. A gente não pode utilizar nenhum equipamento, Certo. porque senão ele deixaria de ser artesanal. Diariamente, quantos queijos são fabricados aqui? Em média, 50 queijos de aproximadamente 1 quilo. Exceto porque aqui a gente tem 4 tamanhos de queijo. Sim. Então, de acordo com os pedidos que chegam lá no comercial, né, eu vou organizando para minha produção produzir. Por exemplo, eu tenho um queijo que ele tem 150 gramas, que é o merendinha. Sim. Então,
Se chegou um pedido dele, a gente produz aqui. E tem o Canastra Real também, que é um queijo que vai 70 litros de leite. Então, o dia da produção do Canastra Real, né, a gente tem menos queijos tradicionais, que é o queijo de 1 quilo. Certo. Então, tudo isso aí interfere diretamente, mas a média são 50 queijos por dia, 50 quilos de queijo. Aqui agora... Isso aí é o leite chegando lá da ordenha. Ao mesmo tempo que ele é ordenhado, já vai colocando no sistema até chegar aqui. Sim, porque por ser leite cru, igual eu expliquei, se ele for transferido em contato, por exemplo, se eu trouxesse ele no balde, esse vento que tá hoje, Exatamente. com certeza ia trazer Altera, algum cisco, alguma bactéria que a gente nem vê. Já altera a qualidade do leite. Altera. Entendi. Então, isso aí, tanto é que a ordenha é uma prática legal na fabricação do queijo da canastra, porque ela evita contaminação. Muito bom. E outra, para produzir o queijo, a gente tem que estar com o leite na temperatura que ele saiu da vaca. Sim. Média 37 graus. Sim. Eu posso perder aí até uns 5 graus para que não tenha interferência direta no meu queijo. Sim. Então, quanto maior a distância, mais tempo o leite percorrer, maior também o período para ele poder perder essa temperatura. Então, não é legal. E suscetível também aquilo que você falou também, de ter algum problema de higiene, de alguma coisa. Sim. Tanto é que agora, quando nossa ordenha passar para cá, o leite vai andar menos ainda, né? Porque lá hoje ele ainda tem essa distância grande, mas aí nossa canalização vai ficar menor, o leite vai chegar mais rápido aqui, então ele vai perder menos temperatura. Uma outra pergunta, o sistema de tubulação, depois dessa ordenha, depois dessa emissão de leite através dele, vocês fazem uma limpeza nele? Como é feito esse monitoramento desse canal, digamos assim? Sim, a gente tampa esse cano e a gente roda um produto específico para fazer essa higienização. A gente são no total 3 lavagens após terminar, né? Sim. Após terminar a ordenha, eles rodam 3 vezes água com o produto dentro dele e faz o enxágue. Sim. Porque o leite é um produto muito perecível. Claro. Então isso aí, se eu fico com resíduos de leite nessa tubulação, isso pode acabar acarretando no processo. Ó, pessoal, a Marli agora ela vai iniciar o processo que a gente, de muito antigamente, a gente fala cortar a massa, né? Sim. Que seria esse primeiro processo aí, que ela passa essa espátula, sim, onde ela vai cortando a massa sempre em um sentido só, para que a massa comece a se dividir com o soro. Então, esse momento está formando essas partículas, né, que vocês estão vendo, que já é mais sólida, e daqui a pouco essa massa vai para o fundo do tambor e o excesso do soro ele vai ficar por cima, então vai ficar bem visível. Esse processo aqui agora ela vai aguardar mais 15 minutos, que é o tempo da decantação, e após isso ela já vai iniciar a prensa manual. Esse leite, há 40 minutos atrás, foi adicionado o coalho e o pingo, né, que são os outros 2 ingredientes do nosso queijo. Sim. E a gente aguardou, ele fica descansando sem mexer. Aí agora a gente já faz esse corte. Esse procedimento ela faz em quanto tempo, assim, mais ou menos? Já está finalizando. Dá uns 5 minutos no máximo. Entendi. E tá, esses grânulos que tá se formando aí, isso também interfere um pouco no processo de fabricação. Então, dependendo do tamanho, se ele fica muito grande ou muito pequeno, sim, isso interfere tanto no sabor quanto na qualidade também, na produtividade do queijo. Sim. Se eu cortar muito a massa, eu vou gastar mais massa para fazer o mesmo tipo de queijo, sim, e às vezes ele vai ficar um queijo mais duro. Sim. Então, tudo isso também são testes e testes que a gente vai aperfeiçoando a cada dia até achar o tamanho ideal, até a gente achar esse instrumento que facilita também o corte, que antes
antigamente, se vocês forem procurar um pouquinho o processo, ele era feito com a pá de madeira. Sim. Só que aí cortava em cruz com a pá de madeira e depois ia só mexendo. Só que se você não tem um padrão, então isso aí acaba que cada dia o queijo ia ficando de um jeito. E a pá de madeira, ela também acaba juntando muitas bactérias, porque a madeira é mais difícil de cuidar, né? Então, depois desse processo, esses grãos são colocados nas formas, não é isso? Isso. Lá, ela já está pegando agora os acessórios que ela vai utilizar na fabricação. Entendi. Aquele primeiro é um escorredor de arroz, um escorredor comum. É onde ela vai tirar o excesso do soro. Entendi. Aqui tá vendo que a massa já começou a descer? Sim. Já decantou já. É bem rápido. Legal. Aqui no máximo em 15 minutos ela já tá toda no fundo. Ali ela já tá realizando a viragem do queijo. Certo. É um processo também, a gente fala, são até um vocabulário do pessoal bem de antigamente mesmo, e que traz até hoje, que a gente fala, vamos virar o queijo. Sim. Então eles até brincavam, falavam assim, você sabe virar queijo? Tipo, então é um processo comum, porém ele é essencial na produção, porque nesse momento ela tá trocando o sal do lado do queijo, ou seja, aquele sal ali ele não vai todo pro queijo, o sal que a gente põe por cima. Uma pequena quantidade dele vai ser dissolvida e vai entrar no queijo, e agora como ela colocou esse sal de manhã, agora na parte da tarde ela tá virando eles e colocando o sal do outro lado. Qual a função do sal nesse procedimento? O sal, ele é tanto para o sabor do queijo, né, como se fosse um tempero natural. Sim. E o sal também é conservante natural. Certo. E nesse momento que ela tá terminando de virar os queijos, ela já vai botar o balde de pingo para começar a coletar o pingo. Entendi. Que é o fermento natural que ela vai utilizar na produção de amanhã. E aqueles queijos que estão na banca de lá, já vai para a sala de pré-maturação. Tá vendo que ali no meio deles... Sim, tem um pequenininho. Aquele ali é o merendinha. Ele ainda é menor que o merendeiro. O merendinha, ele sai muito aqui para brindes. O pessoal me encomenda ele para colocar em kits de brindes, porque ele é um queijinho... Ele tem 150 gramas. Então eu falo que ele pra mim, é uma dose única, porque eu como ele de uma vez. Deve ser, porque inclusive o queijo, essa qualidade é leve também, a gente pode comer sem problema nenhum, sem culpa nenhuma, né? Exatamente. Vocês enviam queijo para o Brasil todo? Enviamos. A exportação, vocês ainda... É só nacional, você já exporta para outros países? O nosso registro do queijo artesanal, ele ainda não possibilita a gente fazer exportação. Entendi. É uma barreira também que está sendo até estudada, né? E talvez futuramente possa ser quebrada para que a gente possa levar o queijo de leite cru para outros países. Ó, agora ela já está iniciando o processo, né, de tirar o excesso do soro. Ela até conectou o caninho ali embaixo, porque ele já é canalizado exatamente para ir lá para os suínos. Então, assim que ele sai, já tem uma rede, os suínos ficam lá embaixo. Não sei se vocês chegaram a ir até lá. Não. Muito interessante. Quer dizer, não passa nada externo aqui. Não. Esse processo... com pano e sem pano, ele é muito de pessoa. Tem pessoas que acham mais fácil sem o pano. É individual, é um gosto individual, isso não vai interferir. Porque o pano facilita. E agora ele já criou uma forma. Que bonito. É lindo, eu acho lindo fazer queijo. É uma arte mesmo.
E aí eles ficam descansando até ela finalizar todos, colocar todos em forminhas. Aí no final ela lava, tira o excesso da massa, do soro que tá ali na banca, e já vem, coloca o sal e deixa ele até amanhã. Aí amanhã de manhã ela vira, que é o processo que ela tava fazendo nos de trás, né? Sim. Vira ele, troca o sal de lado e por aí vai. Nosso processo diário aí. Ali, pessoal, é a nossa sala de pré-maturação. Sim. Aquelas prateleiras ali, os queijos ficam até seu 7º dia de produção. Sim. E eles vão subindo na prateleira de acordo com que eles vão envelhecendo. Então, Entendi. a cada dia que passa, eles sobem 1 grau na prateleira. Entendi. A gente faz o processo de grosagem, né, no 2º dia de produção do queijo. Grosar nada mais é que eu melhorar a estética do queijo. Sim. Eu vou passar um ralo em inox nele para tirar todas as sobrinhas. Por ser prensa manual, eu não tenho um padrão. Isso aí, a gente não tem um formato ideal do queijo. Isso aí vai depender muito da pessoa que prensou, Sim. até o dia, porque igual pode ser que tá mais frio, então demora mais a prensar o queijo. Se tá mais quente, o queijo é prensado mais rápido. Isso aí sempre sobra, dá alguma entradinha de ar, então a gente faz, a gente rala o queijo por fora, tira o excesso de massa e deixa ele uniforme. O período invernal, por exemplo, ele é um pouco desfavorável para Sim. o procedimento, no caso, o fabrico do queijo, então. Sim, muito. Esse período agora a gente fala seca aqui na canastra, né? Tem várias interferências para o queijo. A primeira delas é pastagem, porque o pasto vai secando, né? Claro. A gente tem até que suprir a pastagem com a silagem, que é o milho, né? Quando a gente faz o silo, a gente corta o milho, Sim. deixa ele fermentando, e assim que já tá sem pasto mesmo, o pasto fica bem seco, bem amarelo, a gente faz esse suprimento de consumo das vacas, porque ela sente falta da pastagem e o silo seria o mais próximo para poder suprir a pastagem. Por mais que não seja igual, ele tá próximo. Claro. A gente já utilizou feno na época, mas a silagem tem dado certo. Outra questão que interfere também é a umidade. Aqui você até comentou ontem que a umidade estava bem baixa. Tá, ontem a gente analisou que estava em 45%. Sim, isso não é legal para fabricação do queijo, porque ele acaba secando muito, ele Claro. perde muita umidade rápido, Claro. e o queijo seca antes de maturar. Sim. Porque o certo dele é ele maturando e secando na mesma proporção. Maturando seria ficando com a casca amarela, né? Sim. E secando para que aí ele fique com aquela casca amarela por fora e bem macio por dentro. Sim. Nesse período, os nossos queijos são mais secos exatamente por conta dessa baixa umidade. Entendi. E eu não posso fazer uma sala com umidade controlada, porque se eu faço essa sala, meu queijo também deixa de ser um queijo artesanal. Claro. Então ele tem que maturar nas condições do lugar que ele foi fabricado. Então, se tá frio, ele vai maturar no frio, se tá calor, ele vai maturar no calor. Aqui, né, a gente tem o processo inteiro do nosso queijo. Interessante, todo desenhado no vidro. Sim. Muito legal isso. Esses queijos aqui são uns queijos de amostra, que são queijos fabricados há algum tempo. Tem aí queijos de mais de ano, Sim. que são as nossas relíquias, que eles legal. não são nem comercializados. A gente Entendi. deixa mesmo para exposição, né? E também para mostrar que o queijo não é um alimento perecível, que o queijo ele pode sim maturar por anos. Claro. Desde que o consumidor, né, a pessoa que for consumindo goste do sabor, que é um queijo com sabor intenso, mas ele é um queijo que ele não vai estragar. Em termos de reconhecimento, em termos de competição, vamos dizer assim, como é ranqueado o queijo canastra em relação nacional e mundial? Um jornal internacional ranqueou o queijo da canastra como o melhor queijo do mundo. Sim. A gente já tem esse ranking, a gente já teve, como se diz, medalha de ouro mesmo para o nosso queijo da canastra. A gente tem algumas medalhas, tem muitos concursos que acontecem, alguns anualmente aqui no Brasil, e a gente tem o concurso da França também, que é muito famoso, que acontece de 2 em 2 anos. A gente já teve uma medalha de prata nele no nosso queijo canastra real.
em 2019. Canastra Real é aquele queijo grande, nosso. É tipo parmigiano reggiano? Isso, ele é esse queijo aqui com 2 meses de maturação, esse grandão. Esse queijo aí a gente mandou ele pra lá, ele estava com 2 meses de maturação. Sim. Esse queijo ele tem um diferencial porque aqui na nossa fazenda ele desenvolveu uma bactéria chamada propiônica. Isso foi casual? Foi assim, foi estudado para chegar a isso aí? Como foi? Não, a gente não pode colocar nenhum ingrediente no queijo a não ser leite, coalho, pingo e sal. Sim. Tudo que eu colocar mais disso, ele já não é um queijo da canastra. Então, a bactéria propiônica aqui na fazenda, ela se desenvolveu. A propiônica é aquela bactéria que deixa umas olhaduras grandes no queijo, parecido com o emmental. Sim. Ou seja, essa bactéria ela é uma bactéria anaeróbia. E ela só desenvolveu no Canastra Real porque ele é um queijo grande. Certo. Então, por ele demorar mais tempo para maturar, ele vai formando uma casca espessa por fora, só que dentro dele ainda tá bem macio. E aí, quando ele tapa todo, que não tem entrada mais de oxigênio, que as bactérias aeróbias que necessitam do oxigênio já não conseguem mais se desenvolver, a bactéria propiônica, que não precisa do oxigênio, começa a desenvolver. Sim. Porque lá está o ambiente propício para ela, porque está todo vedado, não tem nenhuma entrada de ar, Claro. E está macio ainda, o queijo está macio. Então, ela forma um gás. Aí esse gás que forma aquelas olhaduras. Ou seja, o queijo ele vai... Alguns eles chegam até a ficar um pouco estufados, assim, que é completamente normal, por conta desse gás propiônico. Sim. Ou seja, essas bolhas de ar que foi desenvolvido. No queijo nosso tradicional, que seria o queijo de 1 quilo, ela não desenvolve porque ele matura muito rápido. Então, o queijo aí com 30 dias, ele já vai estar seco. E ela demora mais que 30 dias para se desenvolver. Eu noto que tem um nível de temperatura dentro do ambiente de 22 a 70, ou 22 graus centígrados. Isso é monitorado através de algum aparelho, algum sistema? Ou... Então, na verdade, isso aí seria o temperatura e umidade ideal. Para a gente conseguir maturar um queijo. Sim. Mas a gente não consegue fazer esse monitoramento que eu disse, porque deixar isso, colocar máquinas, porque aí a maturação já deixaria de ser natural. Entendi. Mas isso aqui a gente tem um equipamento que faz essa medição para a gente acompanhar. Pelo menos para a gente ter um nível, digamos assim, de satisfação dessa temperatura. Exatamente. Igual, para aumentar a umidade, geralmente a gente coloca água no chão, porque é um processo que é natural, né? Então isso aí não vai interferir e a gente gosta de deixar para ver se essa umidade não abaixa tanto. Entendi. Mas, assim, a gente não consegue manter isso aí o ano todo. Entendi. E aqui, né, a nossa sala de degustação. Sim. É o final do processo, eu falo que é o melhor. Claro. A Silvana pode até apresentar melhor para você os queijos. E a gente tem 3 tipos, né, que eu disse para você hoje. A gente tem o nosso tradicional, que é o queijo da canastra meia cura, né, com 14 dias de maturação. A gente tem o Canastra Real com 2 meses, que eu disse que é o que foi premiado. E também o tradicional extra maturado, que é o mesmo queijo tradicional, porém ele está com 5 meses de maturação. Sim. Aí aqui na loja também a gente tem alguns produtos que são todos feitos de forma artesanal também de Minas. A gente buscou parceiros que seguem a nossa mesma linha. Entendi. Porque a gente não tem condições de produzir todos aqui. Claro. Tem muitas pessoas que seguem essa linha nossa. Então a gente tem geleias, doces, farofa, mel, que é da canastra também. Aqui na canastra a gente tem desenvolvido muito essa parte do artesanal e a gente tem descoberto assim muitas formas mesmo, até economicamente sustentáveis. Tanto é que agora a gente já tem vinho, que é feito aqui na região da canastra também. Aqui também. Isso. A gente tem azeite de abacate, que é da região. Mostra aí pra gente esse azeite de abacate.
Que interessante. Esse azeite ele começou a ser produzido no final do ano passado. Eles descobriram que é um azeite muito rico em benefícios para a saúde, né? Que até então não era procurado. Aqui tem muita plantação de abacate e eles comercializavam somente o fruto. Claro. Então agora eles resolveram, né, beneficiar esse abacate fazendo o azeite. Eu mesmo não conhecia. Sim, sim. É muito novo para muita gente. Tanto é que o pessoal até gosta de provar e tal, para ver se é parecido com o azeite de oliva, sim, que é o mais comum, né? A gente tem também o nosso café, que são esses aqui. Café da roça, também sim, artesanal? Também artesanal. Esse café, ele é produzido aqui na fazenda mesmo. Até o Robert, legal, que faz a torra deles. Eu vi, inclusive, a plantação de vocês aí é muito vasta, realmente. Sim, sim. E, Silvana, já tivemos a oportunidade de conhecer logo no início, né? Né, Silvana? Isso. Bem-vindos. Obrigado. Você parte o queijo fry, Silvana, para eles experimentarem? Então, esse procedimento, toda vez que a pessoa chega até aqui, o primeiro contato é aqui na parte de demonstração, tem a degustação também, não é isso? Sim, sim. Eu falo que é disponível aqui todo o nosso processo, né, essa visitação guiada, claro, e ao final a degustação, para que conheçam, né, eu falo que nada melhor que você experimentar, sim, tudo aquilo, sim, que você conheceu. E você tem mais alguma coisa para falar sobre a fazenda? Não, acho que eu já falei tudo, assim, né? Eu deixo mais uma vez o convite para vocês já voltarem numa próxima oportunidade, que foi bem legal, assim, ter vocês aqui, né, recepcionados. Ficamos felizes que vocês ficaram felizes com o nosso espaço. E é isso, assim, até os amigos de vocês, a gente vai espero que vocês venham também, né, com eles, tragam quanto mais pessoas para conhecer. Eu falo que não só a roça da cidade, mas também conhecer a canastra, sim, que eu falo que ainda está sendo descoberta, né? Isso aí é um reconhecimento que a gente está ampliando a cada dia, buscando o nosso espaço a cada dia para que a canastra seja realmente reconhecida, né? Bom, pessoal, aqui estamos com a Shirley, ela trabalha aqui, sim, na fazenda, e ela vai nos falar um pouco sobre o trabalho dela aqui, a relação que tem com o estabelecimento. Pois não, Shirley? Prazer, sejam bem-vindos à Roça da Cidade. Aqui é um prazer para a gente estar recebendo vocês, né? A Roça da Cidade é uma fazenda que, como vocês sabem, recebe turistas, né? A gente recebe turistas do Brasil e até do exterior. Somos um grupo de 16 pessoas, né? Que fazem parte da expedição, né? Da ordenha, da lojinha, que a gente vende alguns produtos nossos aqui da canastra, né? De alguns parceiros também. E somos uma equipe, né, que trabalhamos juntos. Aqui a gente preserva muita natureza, principalmente os animais, que é o que, né, que nos dá o leite, que nos dá o queijo, que é a nossa principal fonte de renda, né? E sendo a nossa principal fonte de renda, para nós é de muita valia, né? A gente preserva muito e tem muito carinho e respeito, né? Porque a natureza, ela nos dá e nos cobra também, sim, né? Então a gente tem que ter esse balanço, né? Entre o tirar dela, mas também voltar para ela, né? Sim. E a gente aqui é uma equipe, graças a Deus, somos muito bem tratados, né? O Hugo, que é o responsável pela fazenda, é um jovem ainda, né? Que está galgando aí, trabalhando cada dia mais para que a gente tenha excelência nesse atendimento, né? Para que a gente atenda e sempre esteja aprendendo. E assim, ele preserva muito, dá muita liberdade para a gente opinar o que a gente acha, o que dá certo, o que pode melhorar, o que está dando certo, o que pode ser agregado a mais, para que a gente sempre esteja melhorando esse atendimento, essa qualidade de vida, né? Porque o lugar, como vocês viram, é um lugar muito bonito, né? É um ar puro, é um lugar tranquilo, onde o gado é muito bem tratado, onde quando a gente é contratado, tudo isso é passado para a gente, a missão, né? Os valores que aqui tem, né? Então, assim, é uma fazenda, eu acho, né? A minha opinião, é uma fazenda exemplo aqui na região. Como tratamento, como equipe, como
um ajudando o outro. Claro que percalço sempre tem em todos os lugares, né? Mas é uma fazenda assim que sempre tenta agregar tudo, né? Tanto o lado humano quanto o lado, né, dos animais, sempre está trabalhando todos em sintonia. Gostaria muito de agradecer a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da estadia aqui na Roça da Cidade. Voltem mais vezes, tá? E chamem mais pessoas para vir aqui conhecer a gente. Com certeza. Vão ser todos muito bem-vindos, tá? Obrigado muito obrigada. mais uma vez, então. Eu que agradeço.